tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com mais um episódio do Mas e Elas. E vocês, né, que adoram concurso, que adoram bastidores, nós estamos aqui agora num formato um tanto diferente, né, Má? Afinal de contas, não vamos ter rodeio. Pois é. E aí as pessoas esperam por esse momento. E a gente tá aqui com mais um lançamento, né? O nosso programa, o nosso quadro, para trazer essas meninas para brilharem aqui com a gente. Sim, mas antes de começar o quadro, eu queria agradecer imensamente os nossos patrocinadores, a Jujuba Festas e a Lumière. Doces maravilhosos, né? Sim. Se vocês quiserem também experimentar, vai ter aqui o contato para vocês. E a Jujuba, que tá cuidando também do nosso layout de decoração. Exatamente. Então vamos começar, né? Afinal de contas, quem será a convidada de hoje, hein, Mar? Posso te dar um spoiler. Ela já tem, uma trajetória longa, já faz tempo. Assim, posso dizer que ela foi uma das pioneiras para algumas meninas, vai. Muita gente se inspira nela. Concordo plenamente. Afinal de contas, é a nossa rainha, né? Rainha, né, gente? Quando a gente pesquisa de rainha, a gente tem ela como referência. Muitas meninas, assim, eu até falo, já falei isso pra muitas de vocês, que é um desfile impecável, uma postura. E ela ensina muitas meninas, né, Márcia? Sim. Vamos lá? Com Pode vocês? sacar! Oi, gente! Tudo bem? É um prazer estar aqui, de verdade. Muito obrigada pelo convite. Imagina! Literalmente a gente fala uma coisa, você é de casa. Eu me sinto assim. E mais uma vez, obrigado por embarcar aí com a gente, mais um desafio. E ela desde o comecinho, gente, desde 2015, nós estamos juntos aí. Bom, pra gente começar, Cá, fazia tempo que você não usava uma faixa, né? Você não colocava de novo? Fazia, acho que a última foi 2017, talvez. Caramba, cara, conta um pouquinho pro pessoal como é que foi a sua história no mundo dos concursos, o que você viveu, suas experiências, para as meninas que têm vontade de se inscrever, só que não sabem nem por onde começar. E lembrando, né, Cá, só um detalhe, assim, bem importante, Cotia é um marco, é um dos que as pessoas mais disputam. E ela participou em 2015, eu acho que foi a primeira vez que você participou e a primeira vez que você ganhou, né? Foi. Então conta pra gente um pouquinho quem incentivou, como que foi esse processo. Na verdade, na época, foi uma coisa muito louca, assim. Eu sempre fui muito fã de sertanejo, mas eu também tinha a minha queda por pagode. Que exótica ela. Tudo a ver, né? E na época, eu estudava num colégio aqui em Cotia, né? E eu queria muito ir ao show do Thiaguinho. E na época, meus pais não estavam conseguindo, os shows eram muito caros, e eu vi que ele ia vir tocar em Cotia em 2014. Consegui o ingresso, conheci o rodeio e falei pra minha mãe no ano seguinte, falei, mãe, quem sabe eu posso tentar o concurso, né? Não vou perder nada se eu não ganhar. E se eu ganhar, pelo menos eu consigo os ingressos. De graça. Meta da vida, né? A meta. Essa foi a intenção. O foco foi no ingresso e ganhou a faixa, olha. E aí... E o Thiaguinho não veio. Não, em 2014 eu assisti o Thiaguinho. Porém, em 2000, como eu me apaixonei pelo evento, eu falei, bom, eu quero... Porque eu queria sempre ir todos os dias, mas eu não tinha condições de comprar o ingresso todos os dias. Sim. Né? Então, eu decidi me inscrever em 2015. Foi, assim, aos trancos e barrancos, porque eu não entendia nada. Não tinha roupas. Você tinha uma inspiração, assim, você tinha visto? Você sabia como era antes? Eu, na verdade, eu tive uma pessoa, né? Prefiro não citar nomes. Mas eu tinha uma pessoa que eu conhecia, sim, que ganhou em 2000. Na verdade, duas. Uma delas foi a Gabi Drigala, que ganhou em 2014. E assim, ganhou depois de novo no seu ano. Não, a Drigala não ganhou. Não? Ela ganhou, se eu não me engano, depois outro concurso. Isso, mas Cotia ela ganhou uma vez só. Se eu não me engano, ela foi terceira princesa, né, em 2014. E aí eu vi por cima, mas não cheguei a me aprofundar, saber desfiles, nada. E quem me apoiou muito nesse ano foi a Vivi, do Estúdio Vivari. Beijo, Vivi. E ela fez todo o percurso comigo, né? Ela foi nas lojas comigo, atrás de roupa. Eu ia perguntar sobre a roupa, né? Porque hoje
as roupas mudaram, não é à toa, né? Como é que foi isso pra você? Então, a gente, na verdade, pesquisou por alto, né? E a gente foi atrás do que a gente sentia no coração, né? Eu fui no Outlet em Cotia, né? E comprei uma calça rosa e uma bege. Sempre rosa, né? Mas foi aí que nasceu o rosa. A gente comprou pra ver qual que ficaria melhor, porque nessa época eles, até hoje, né, eles cedem as camisas, né? Sim. E só que a gente não podia, a gente podia mexer, só que era uma coisa que nem se compara com hoje, né? E aí a gente colou um brilho aqui, outro 10 quilômetros depois, bem longe. Você sabe que isso é difícil, né? Você teve experiência, você já fez algumas coisas, você viu como Não, é. não mexi praticamente nada. Eu consegui um cinto só de brilho. Sim. A bota depois, se vocês tiverem oportunidade de ir no meu Instagram, me dá uma olhadinha na minha bota. É de chorar. É de chorar. Mas na época era uma. Ela achou que tava balando. Na Eu época. acho que tava de bota de montaria, se não me engano. Não, era uma Não. bota de salto. Era de salsa, era. Essa bota era da Vivi. O cinto eu não me lembro. Eu comprei esse cinto numa loja que tinha aqui em Cotia. Sim. E o chapéu eu consegui emprestar. E aí, Outra pauta, que outra coisa, aí você ganhou. Eu lembro que tinha muitas meninas em 2015. Foram 100 e pouquinhas na pré-seletiva. E passaram para a 30. 30. Isso. E eu lembro desse dia, assim, perfeitamente. Foi muitas meninas, teve desfile, assim, foi desfile de lojas, né? Que tinha. Foi muito legal. E aí anunciaram Carol Rato como rainha. Eu já tinha quase desmontado inteira, porque eu tinha certeza que eu não ia E ganhar. você tinha 16 anos, né? 16 anos. Bom, e aí ela ganhou, lá foi o primeiro. Depois eu lembro que a gente competiu. Na época ainda, né, Caio, fazer essas maquiagens. Foi porque a gente conheceu uma agência. Eles conheceram uma agência, ela foi um trabalho de modelo. Fiz a maquiagem dela lá. Depois a gente começou a fazer vários eventos, vários jobs. Assim, ela fotografa super bem até hoje, né? E aí fazia as maquiagens dela e a gente foi galgando aí outros concursos. Lembro que nós fomos para Itanhaém. Teve outro. Teve que não teve. Teve um concurso, mas não teve rodeio. Foi uma vitória. Você foi rainha lá, né? Foi rainha. Eu lembro de outras meninas também que dividiram a corte com você, que não existiu, dividir. Mas Que faz parte, a intenção que conta com o título, né? Porque você participou, teve concurso, foi tudo certinho, então mais uma faixa de rainha. Chegaram a montar o rodeio, porém foi barrado no dia mesmo. Eu lembro, deu bastante problema aí. Foi. E depois a gente foi lá pro litoral, assim, não conhecia nada, não conhecia ninguém, não sabia como era nada. Na verdade, né? conhecíamos pessoas contra a gente. É a vida, né? Mas tudo bem, um beijo também. Passaram a perna e não sei. Nos colgar, E aí a gente pensou numa coisa, o quê? Vamos usar o rosa de novo, inédito, né? Foi. E eu lembro que estava muito lotado o lugar e ela tinha um total de 3 pessoas torcendo para ela. Somente 3 pessoas. E a gente, por um momento, no último desfile, ela olhou para a gente, deu uma risadinha como se disse, não deu. Foi. Né? Esse acho que foi o concurso que eu... O primeiro eu não tive medo, porque eu não tinha experiência, era realmente a primeira experiência, eram muitas meninas mais velhas, mais bonitas, mais experientes. E assim, sem falar, né, Kaki, por exemplo, quando você não tem um título, você é diferente. Você vai, se der Deus, se não der, tá tudo bem. Agora, quando você já vem com o título de rainha, a cobrança é maior. E a autocobrança. Mas a autocobrança eu acho que é a principal. E aí eu tinha certeza que não ia. Para o desprazer de algumas, ela ganhou, né, gente? A rainha de novo. Foi muito. Acho que o Cotia foi muito emocionante. Muito. Mas Itanhaém foi uma emoção diferente, porque foi muito desafiador. Estava muito quente no dia. A minha roupa, ela era muito quente. O lugar era muito fechado. Muito fechado. Foi o primeiro rodeio, o primeiro concurso, perdão, que a gente também tinha que falar. Ela tinha oratória, né? E eu sou um pouco ruim com discurso. Então, e assim, ver muita gente torcendo contra.
isso desestabiliza. Só 3 pessoas, né? 3 pessoas torcendo por ela. E detalhe, gente, isso eu posso falar que, com propriedade, que eu tava lá, assim, ela não ganhou, assim, 1, 2, 3 pontos. Foi disparado, tá? Então, mérito totalmente seu, né? Porque, Nossa, né? você desfile, Mas sua maquiagem. e a maquiagem, né? É que na época eu sabia maquiagem, hoje eu não sei mais, né? Beijo. Então, o detalhe é esse, né? Com a maquiagem aí, fez bastante jobs. Tá bom. Só mandar, Não habla, não habla. não, bem, só pra falar que hoje sua maquiagem tá linda, mas não fui eu que fiz, tá, gente? Não Ficaria interessa. fora. Bom, gente, e aí, Pra quem não torce. falando de 2015, né? A gente passou pela história dela, teve toda uma trajetória aí, e as coisas mudaram. E aí, agora a gente queria saber assim, você passou por muita coisa, conheceu muita gente. Mais de 10 anos, né, cara, essa jornada Esse aí. ano, Todo, 11. 11 anos. Esse ano são 11 anos. E conheceu muita gente boa, muita gente não tão boa, muitas histórias. E agora a gente vai para o nosso primeiro quadro, né? Porque a gente gosta muito de uma polêmica. A gente gosta, tá muito social isso aqui com a gente, né? E aí agora, tcharararã, nosso primeiro quadro, que é o qual? Pra quem você tira o chapéu? Gente. Então, as meninas da corte têm aqueles chapéus lindos, brilhantes, quando feitos por nós, claro, né? Sim. E a ideia aqui é saber para quem que ela tira o chapéu, para quem que ela tem uma admiração no mundo calvo. E eu vou receber aqui da minha equipe da produção o nosso primeiro chapéu. Então, eu vou mostrar aqui para vocês essa obra de arte, tá? E vou mostrar para ela o nome que está aqui no chapéu. E aí, minha amiga, você tira ou não tira o chapéu para essa pessoa? Tira, tira. Eu, de início, não tínhamos contato. Não tínhamos contato. Era uma pessoa fechada, não muito sociável. Porém, com o tempo, eu consegui... ela se aproximou, inclusive aqui, né, do ateliê. Sim. E eu consegui conhecê-la. E ela é uma pessoa que eu admiro. Tive também a oportunidade de conversar com ela até sobre a vida particular dela. E eu admiro muito ela, não só como pessoa, mas também como modelo, como rainha. Né? Rainha, é isso que eu ia falar. O desfile dela é impecável. Eu acho que, para mim, tá no top 3 ali, sem dúvidas. Ela é elegante, né? Leve na passarela, ela é muito bonita. Ela é muito bonita e ela, assim, você olha, ela é tímida, mas a hora que chega na passarela, ela cresce de uma forma. E é a Ariane. E aí, rainha de 2019, né? Acho que é 2019. Do ano passado, Foi. Recente. Exatamente. Agora a Má vai mostrar para você. Vamos para o próximo. gente. Acho que ela tá tensa um pouquinho. Detalhe, tá? Ela não sabe, ele nem imagina quais são os nomes que estão aqui. Mas isso é o nosso polêmico. Então, Você não sabe. Ô, mulher. confia, vai. Então, eu e essa pessoa, a gente teve muita história. Eu tenho muita história para contar com ela, porque a gente se tornou amigas, a gente saiu muito juntas, vivemos muita coisa juntas mesmo, assim. Sim. Na época. Hoje a gente tem bem limitado, assim. Ela me mandou uma mensagem recentemente por um assunto não tão muito bom, né? Não muito bom, não, não é nada bom. Foi o falecimento de um amigo nosso em comum. Mas é assim, a gente cortou o contato, não porque brigamos, não. Rotina, né? No dia a dia. Acho que cada uma, ela se formou também, ela trabalha muito de madrugada. Mas eu gosto muito dela, a gente viveu muitos momentos bons, assim, a gente se divertiu muito, sim. E só são fases que foram diferentes, mas ela me fez muito bem, assim. E você tira ou não? Eu tiro o chapéu pra ela. Fala pra E gente. é a Gabi Trigala. Gabriela Drigala. Acho que a gente nunca produziu a Gabriela. Não. E parou de competir antes do ateliê existir. Sim. Eu tenho certeza que se voltar agora, ó, Pode. estamos aqui. Portas abertas, viu, Gabi? Terceiro, Má, mostra pra ela, por favor. Essa pergunta.
Tô com medo Que dela. foi? Relaxa. Ela é muito expressiva, sabe? Aí eu tiro. Tira. Tiro. Eu tiro, porque eu sou uma pessoa também que, assim, sempre me dei bem desde o início. Também admiro muito, vivi vários títulos dela também, né? É verdade. No início, na verdade, a gente não era tão próxima, mas com o tempo a gente se tornou próxima também, assim, chamar até para eventos íntimos meus, né? E admiro muito, acho que ela é uma ótima pessoa, ela é uma ótima também. Eu ia falar, né, que ela também tem um desfile também que é E caro, também né? dá cursos, né, para outras meninas. Consultoria. Consultoria. Gosto muito, muito mesmo. Acho uma pessoa muito, assim, nota 10 mesmo, que é a Paloma. Legal. Que é produzida aqui também. Ele é de casa também. Bom, vamos para mais um. Você tá pegando muito leve. Não tô gostando, não. São nomes... Tá com medo. Não, são nomes bons pra mim. Quero ver. Aí vocês não também vem. Eu acho que ela não. Amiga, a culpa não foi minha. Já imagina. Ou não. Lembra que o chapéu é lindo, tá? Então não joga no chão. Você pode... Não tiro. Mas não tiro por questões particulares nossas, tá? Nada em relação a rodeio, nada disso. Até porque Inclusive, não tem como comparar, né, cara? Você é... eu, inclusive, apoiei ela em todos os concursos. Estive ao lado dela, torci por ela. Ela começou muito por minha causa também. Você que incentivou ela, né? Que você colocou. É verdade. Você colocou Entendeu? ela no Porque teu eu vídeo. acho ela uma menina muito bonita e ela hoje está mais bonita ainda. Porém, foram atitudes ridículas. Ridículas, ridículas, ridículas. Nada a ver com o mundo do rodeio, tá? Mas pessoal, tanto que cortei 100% contato. Ela hoje é amiga do meu irmão ainda, mas... Eu vou falar de coisa boa, né? Eu falei que ia mudar o clima, mas não assim, né? Eu Eu não entrasse em ordem. Não, fala de mas coisa e aí, boa. produção, traz um álcool pra lactante aqui, por favor. É uma bebidinha misteriosa que tem aqui. Vamos para mais um. Esse daqui. Você vai gostar. Ah, tiro. Tira. Me dá um trabalho. Me dá um trabalho, uma dor de cabeça. Fico brava. Porreta da vida. Brigo até umas horas. Mas ele tem um coração bom. É um ser humano incrível. Ele tem um coração muito bom e que carrega nas costas, sendo muito sincera. Por isso que chega na reta final, né, do rodeio, ele já tá exausto. Mas eu tiro, foi a pessoa que me deu a oportunidade de estar aqui, né, me estendeu a mão desde o início, quando eu era criança praticamente, né, 16 anos. Sempre com muito respeito comigo, muita educação. Então, que é o nosso querido Valtinho. Isso aí. Um abraço, Valtinho. Obrigado também por incentivar tantas meninas aí com esse concurso, né, Márcia? Exatamente. Não vai ter esse ano, não tinha mais. Quem sabe ano que vem, né? Ou quem sabe, né? As coisas Outro devem sabe, sair. né? Bom, falando de Valtinho, né? Falando aí de... A gente sai de um marco da Carol como candidata. A gente tem uma história da Carol agora muito, muito bacana, né, Márcia? Sim, porque agora a Carol tá do outro lado, né, cara? Hoje a Carol ela é organizadora do baile da rainha, né? Então, ela, na verdade, organiza, cuida das meninas. Conta um pouquinho isso para as meninas, tá? Sobre esse mundo. Então, em 2019, eu recebi o convite do Valtinho para organizar, né? Eu, na verdade, já vinha há alguns anos acompanhando de fora da plateia. E eu sempre chegava nele, na maior cara de pau mesmo, e falava, Valtinho, eu sempre pedia para ser jurada, né? Só que eu também sei que a gente, como jurada, a gente não agrada todo mundo, né? E, sim, muita gente sai muito brava com a gente. Então, mas eu nunca, né, fui jurada e em 2019 ele... Foi 2019? 2020? Agora eu tô em 2020. Perdão, tô Foi. 2020. 2020, e aí ele
eu aceitei, foi um desafio muito grande, porque foi assim, do nada eu não estava esperando, foi meio que em cima, assim, né, E com tanto desafio, né? Porque eu acho que 2021 foi um marco, porque teve a corte, teve a escolha da rainha. Mas não teve o rodeio, né? Por conta da E pandemia. eu tinha acabado de operar no joelho. É, Foi tudo, né? Foi. e a gente acabou de inaugurar o nosso ateliê. Eu Mesmo fui pro primeiro ensaio, eu tinha acho que 2, 3 dias de cirurgia. Foi uma loucura. Eu muito insegura, porque eu olhava para aquelas meninas e falava que elas, nem que elas dependiam de mim, porque eu queria fazer, ensaiar para o espetáculo acontecer. Se eu errasse, automaticamente elas erravam. Aí também era como era a sua primeira semana racismo. Provavelmente você pensou assim, se eu errar, no ano seguinte eu não tô mais aqui. É a minha oportunidade, né? Mas deu muito certo, porque não só Cotia, né? A Cláudia, ela é coreógrafa de Cotia, Tabuão, Jandira. Gira. Não. Tem mais um. Se tivesse, teria sido Vargem Grande também. Osasco. E Osasco. Então, assim, não começou, só foi Cotia, né? Não, Foi todos. foi um sucesso que nós É. trabalhou aí pela região, né? E aperfeiçoando, né, cara? Porque eu lembro que, se eu não me engano, o Tabuão, no último, teve uma coreografia, uma dança, ensaiar, coreografar todas as meninas e a Cais Não, as meninas utilizam essa coreografia pra festa. Não foi do povo Foi. Cotia? Elas estavam dançando. Muito legal. Foi uma coreografia, acho que uma música bem marcante, né? Foi muito legal. Acho que pra mim foi o concurso que eu mais gostei, assim. Foi o que mais me diverti e que eu acho que deu muito certo, assim. As meninas, elas doaram 100% ali. E a Kyla cuida, gente, de todos os detalhes, desde preparação, ensaiar as meninas, grupo de WhatsApp, direcionar assim, eu não sei quando começa, ela passa a experiência dela, ela recepciona as meninas com um café ali no camarim, tudo igual a gente fez hoje pra você. Você gostou do coffee? Coisa mais gostosa que eu comi na vida. Delícia, né? Sim. Eu tô de dieta, mas eu abri exceção. E ela fez isso, ela faz esses detalhes, tem todo esse capricho, esse zelo para as meninas se sentirem especiais, mesmo se não ganha ali, né, cara? Você tem isso. Não, e também ela também cuida da corte depois Dias. do rodeio, da escolha, tem um rodeio e ela cuida das meninas. E eu acho que é muito importante ter uma pessoa ali responsável que já viveu isso na pele. Porque porque no meu ano eu gostaria que tivesse alguém que lutasse pela gente, pelos nossos direitos dentro do rodeio, porque não é fácil, né? É muita informação, as meninas chamam muita atenção, né? Então onde elas passam elas são sempre da atenção, né? Então elas vivenciam ali vários desafios, né? Por exemplo, o tempo, então suja demais, até a falta de respeito das pessoas, e não só de homens, como de mulheres também, né? Também a dificuldade, muitas vezes, de entrar no camarim. Sim, então acho que tem que ter alguém que lute por elas. Exatamente, porque só sabe quem vive, entendeu? Porque realmente Você fala do que as pessoas acham que elas estão lá, estão só tá se pela mostrando, glamour e ganhando um mínimo de dinheiro. Ninguém sabe o quanto elas gastam e que normalmente elas, na verdade, ficam no negativo. Porque é um sonho, né? porque assim, o rodeio de Cotia, o de Jandira, a organização Verde e Amarela ela disponibiliza as roupas. Mas tem rodeio que não disponibiliza. Então elas têm que arcar com o próprio bolso, né? Maquiagem, cabelo, locomoção, porque ou você vai de carro ou você vai de Uber. Só que aí você vai pegar Uber caríssimo, né? E aí, também pensando nisso, cara, de cortes, né? São ali, às vezes, 5 meninas, 3 meninas, 4, né? Fala um corte, assim, que você acha que foi a que te deu mais realização, assim, você vê que foi uma corte que harmônica com as meninas. Você tem alguma, assim, que marcou você, de todas as que você cuidou? Eu acho que, se eu não me engano, foi o Tabuão. Esse último ano, né? Do ano passado e do ano retrasado. As meninas foram muito, mas a do ano passado, principalmente, eu estava grávida, então eu não vivenciei os dias, mas eu sempre estava acompanhando pelo WhatsApp, conversando com elas, e as meninas, eu não vi
milésimo de atrito. Elas, na verdade, muito unidas, muito unidas mesmo, e se tornaram amigas, né? Eu acho que isso faz a diferença para uma corte ser bem sucedida. Sim, sim, porque passa pro público, né? Você não precisa ser melhor amiga dessa pessoa. Eu acho que você ter um respeito e empatia é o suficiente. E o que às vezes falta em algumas coisas. Uma diferença, até porque uma coisa que eu falo é, o dia da competição ali é o dia da escolha da rainha. Depois disso, vocês já ganharam. Cada uma vai ter o seu brilho, o seu momento. Aliás, todo mundo tem a mesma tentativa. Exatamente. Você tem a faixa de rainha ou de Miss Simpatia, não importa. O brilho é o mesmo, a atenção é o mesmo. Não é porque você é a rainha que você pode Fazer o que você quer. fazer da Miss, entendeu? Por Tem exemplo. gente que sobe isso para a cabeça, né? Então, Muito. até bom. A gente já reforça isso aqui no ateliê, mas ali, ó, tem bastante título, rainha, coreógrafa, ela fala isso também. Vivam o reinado de vocês, mas não é só aqui. Porque passa muito rápido. Passa rápido. E acaba, entendeu? E infelizmente, ou felizmente, ano que vem vão vir outras e muitas vezes você vai deixar o seu marco. Então, se você for uma pessoa ignorante, arrogante, soberba, isso vai ficar na sua... É por isso que você nunca perdeu a sua faixa de rainha. Todo mundo te conhece como rainha de Cotia, porque você é um poço de simpatia, de educação, de humildade. Você, como eu falei, a gente não precisa gostar de todo mundo, Mas você tem mas você precisa ter educação. Ô, Caí, você já foi jurada alguma vez? Não? Você vai ser hoje. Tá? Com certeza, né, gente? Ela já Você foi. ainda ela falou assim, eu já fui candidata, já trabalhei na organização, só já nunca foi fui jurada. mas depois que eu comecei a trabalhar na organização, eu fiquei muito feliz de ter sido Sério, mas sempre foi a primeira vez. Olha, eu posso te contar uma coisa, tá? Eu já fui coreógrafo, já fui jurado, só nunca fui rainha, não sei porquê, né? Falta isso ainda. Mas aí, hoje, você vai ser jurada aqui, tá? E aí, com certeza, a gente vai começar um quadro que é qual nota você dá para esse look. Então, é de 5 a 10, tá? 5 a 10. De 5 a 10. Então, vai aparecer a candidata aqui, tá? Ela vai desfilar para você e você vai olhar aqui nesse quesito look. Não vai olhar beleza. Ele é pessoa, tá? Gente, a pessoa não. A gente está olhando aqui O look, tá? porque tudo a gente tem. Primeiro a gente começa, Depois a gente depois a gente melhora. melhora. Então a ideia é que a gente validar o look, lembrando, né? Faz tempo, algumas coisas aqui. Não vou pedir para a organização aqui me ajudar, né? Com as notas que nós vamos dar aqui para vocês. Uma procura aí. Tem um pessoal aqui Não. fazendo toda a conta. Fique em paz, E tá? a pessoa que eu vou até homenagear, que vai ser você lá nos bastidores, É. tá? E a gente vai dar nota. Passou o look de 5 a 10, tá bom? Então, aqui para você, você cá, aqui, isso. E aí a gente vai colocar aqui uma nota de 5 a 10. Essa é muito fácil, tá bom? Quesito, produção. Produção, tá? Produção. Só Não estamos falando de beleza. Então, só pegando aqui, vamos ver aí o nosso primeiro look. Vai, Mar, você falou. Ó, tá, vamos lá. Talvez você goste desse look. Que nota que você daria? Coloca aí, vamos colocar. Me dá uma nota de 5 a 10, vai. Coloca a sua nota. Coloca a nota. Não, coloca a nota Ela primeiro, depois tá comenta. desfilando. Com vocês, imagina Mas nós. aí vocês pegaram pesado, É, porque é algo que tem que me dá a lembrar. sua nota. Dá sua nota. Pensando atualmente, Dá a sua É, nota. dá a sua Ela nota. acabou de passar por você. Pode colocar grande, tá? Porque aí depois vai tirar essa folha. tá. Deixa eu ver, pensar. Eu fiz menorzinho aqui, porque depois eu vou falar para a produção e elas vão contar. Coloca um número aí. Coloca grande, porque Grande? vai de errar. Vou contar. Tá bom. Ai, gente, muito difícil. Ainda bem que eu não sou jurada. Não, então. Vai, Pode pegar. Vai. Tá. Quantos tamanhos? Tá ótimo. Vai. Sua nota, tá? 8. 8. Eu também dei 8. Eu sou mais exigente, eu dei 7. Dei 7. Mas é porque é pesado, porque essa é É um sentimento, né? A maquiagem ali, eu não lembro o que foi aquilo. Você? Quem fez feita essa maquiagem?
Eu acho. Não é beleza, a gente tava lendo Esse aí look. foi em Parque Grande. Foi em Parque Grande. Você estava organizando, você não Eu deu era, tempo eu era de fazer cavalo de isso. ouro, gente, nessa época. É, E essa calça era a minha calça, não a é? de Cotia, né? De Cotia, Então, eu ganhei com essa calça, só que aqui ela tá mais elaborada. 788, a produção comprou aqui. Deu Amor. 12. 12, tá? 12. 12. 12 pontos. A organização tá ótima aqui. 12 pontos, Carol. Ela não entrou nem com simpatia aí, tadinha. Vamos ver o próximo look. Mas conta um pouquinho dele. Essa bota tem uma história. Tem história. Era isso que eu ia falar. É. Essa bota Tem também. coisa boa ali, né? Além de Se toda tá a em história. algum Tem processo. Esse chapéu também, não foi? Foi em algum Não. concurso. Eu nunca usei esse chapéu. Ah, Esse chapéu uma notinha pequena ali, dá pra usar. Dá pra usar ainda? Então vamos lá. Próximo. O próximo. Eu gosto desse look. Você lembra dele? Nota. Bonito. Não vem fazer de média, não, viu, Ah, cara? mas Oxi, É. Não, mas eu Quando for tô pra- apaixonada nessa Hã? cor. Quando for. Pode ser nota quebrada? Não. Você Não, você você- acha ó. que tá quebrada lá? Tem. Não. É por isso que Você- dificulta é. a conta, né? Você- Entendi. Por isso que deu errado. Meu Deus do céu. Peraí que eu ainda não dei minha nota. Eu dei 8. Dei 9. Eu dei 8. Dei 8. O que você gosta desse look? Cara? Eu gosto muito da parte de cima. É. Então, e da bota também, ela é bem bonita. É. A calça só que não é assim a minha preferida. Um beijo aí tá para a Roberta, que tem um espelho muito bom. Sim. Eu lembro que isso foi, acho que em 2019, se não me engano, 2019. 19. Eu gosto muito desse look. Mas hoje, ele ainda tá no ateliê, né? Disponível aí, Sim. com algumas alterações. Eu acho que hoje eu só viria com o chapéu no mesmo tom da sua. Franjas também, né? É. Uma coisa assim. Mas eu lembro que deu muito impacto e é um que ganhou muito carinho. Ele foi uma cor nova, né? Antes todo mundo vinha de branco, branco, Não, branco, era branco, branco, era branco. E branco, é. Bom, tem mais um look para você avaliar aí, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa. No rodeio, no concurso, antes desses trajes, tem o abadá, né? Teve a soma dela, né? O pessoal tem somou soma. 8, 8 e 9, deu 16. Parabéns, gente. Obrigado. Viu? Vocês foram ótimos. Adorei. Parabéns. Ficou, ganhou de você daí, já. 16 pontos. Parabéns. Então, voltando, que ela tem um abadá, né? Tem. Vou te perguntar, o que tu acha desse abadá aqui, ó? Meu Jeová. Olha a bota famosa aí na candidata. Se alguém entra assim, desse jeito, nem no último lugar fica, é expulso. Mas esse Nota. chapéu- Não, nota. Nota. Lembrando que o mínimo é 5, tá? Obrigada por Eu só não vou dar a menor, porque tem gente ainda que consegue piorar. não, Cá, me desculpa, mas é 5. 5, mulher. Você tá falando do look. É o look, é o look. Aí, ó, jurada, por isso que o jurado, tá vendo? É assim que Nossa, começa. cinco. Aí depois fala que foi comprado. 5 mais 5 mais 5, 5. 20. 11. Parabéns, parabéns. Deu muito bom essa conta agora. Vamos trocar a notinha dela aqui. Parabéns. 11 que deu aí? Abaixo do 11, ela tá pontuando bem. Apesar que foi rainha, gente. Olha essa bota. Essa botinha, amiga, que você falou, Não, teve uma pior. tem uma pior. E o chapéu, gente? Olha. E ela disse mesmo que é um brilho aqui, outro lá, né? Um Que aqui eu e te lá. falei, esse aqui foi isso daqui. O cinto, eu acho que se não fosse o cinto, tava pior. Tá. Porque o cinto é. Mas o que eu mais gostei nesse look é que tudo combina com a mesma cor. Tá na mesma paleta, Tá na né? mesma paleta tudo. A paleta nada, né? A Bom, brega. e aí agora pra gente falar um pouquinho também de atualização, de looks bonitos, de todas essas beldades que vocês estão vendo aqui, vamos pro quarto look. Pelo menos Vamos eu ver. tô amada. Tá. E esse, cara, o que você acha?
Cadê sua nota? Já. Ah, minha foi 9. Nossa, a minha também. Nossa, você tá exigente. Exigente. Você não acha? Com aquele abadá, você É? vai dar 7 pra minha. Oxi, gente, a produção, Não, tira mas ela. porque eu tenho Tira ela. Ah. ponto. Eu não sou muito fã dessa parte. Aí você tem que dar 7 pro meu look. Não. E é que eu não usaria. Não, ela usaria aquele abadá anterior. E não usaria Usaria. mais. É. Aquilo ali Não, é o chapéu que tá te foi incomodando. coitada. A minha mãe, aquele lá. Eu gosto, eu tenho uma paixão por esse look. Mas eu sou apaixonada nesse chapéu. Esses detalhes aqui. Eu sou apaixonado nesse look. Eu lembro que Aqui, ó. trouxe uma cor, ela ganhou na época, na verdade. A Ah, Aline tem um desfile assim que, Ai, gente, Tá quem no meu não top viu 3. a Aline na passarela, por favor, veja a Aline. Se você não Referência, tem, hein, querida? faça um e publique aí, porque o desfile da Aline. E eu tenho uma paixão por essa roupa. essa cor, eu acho que também o tecido foi inovador, né? Hoje tá diferente, tá? Essa roupa, tá? A gente tá, tá mais delicado, tá mais leve, né? É que eu acho que essa parte aqui só que não me agrada. Mas de ré é que eu mudaria. Mas Eu mudaria, o resto- eu colocaria aquela parte de baixo do abadá dela ali pra ficar, pra dela daria uma nota maior, porque a gente já teria impecável. Meu abadá é de rainha. Tá. E aí vamos falar uma coisa, né? Nossa, Então, tá pronto. eu queria que você comentasse assim, porque nesse concurso a gente fala, a maioria dos concursos tem gatas que são muito injustiçadas, né? Tem aquelas meninas que a gente fala assim, opa, como essa daqui, ela ganhou, pode ser que esteja com uma abadá igual, né? Um que a gente viu ali, ou com uma bota diferente, mas ganhou, Coitadinha da volta. né? Na minha paleta, tudo combinando, mas tem aquelas gatas que elas são injustiçadas. Tem menina que a gente fala assim, é rainha, é rainha. A maquiagem não era do mar, tá? Por isso que eu não tava bonita. Obrigada, que aquela época lá, né, TBT, sabia. Eu queria falar dessa foto, dessa gata que foi injustiçada. Comenta aí, por favor. Ah, vai te lascar. Opa, desculpa, pessoal. Gente, nota para candidata. Ô, Nota Carol. para candidata. De 5, mínimo, pelo menos. 101! Nossa, mulher. Naquela época era tendência Não, corpete, tá? mas eu gosto do corpete. Você não gosta de mim, então. Não, eu gosto da calça. Tadinha. Nessa época, Parece que gente. faltou pano. Nessa época ela não se conhecia, então não tinha brilho ali, tadinha. Ó. Mentira. Foi no shopping da Grande. E assim, na minhas franjas tinha. Era igual da Carol, da Lembrando que essa calça ela não tinha brilho, nada. Tadinha, não me conhecia nessa época, mas tava boa, né? Foi. 18, não foi? Não. Foi 17. Foi o ano que a Valkyria Foi. Eu também não tinha muito brilho nas Não. pernas. E ali, Tem ó, que ser o brilho daqui pra cima. o pessoal tá somando Mas ali, é eles querem saber sua nota. 8, 10, né, meu 10, filho? 6, deu quanto? 6, caramba, mano. Você é meu amigo. Ah, 9. Tá bom. Jurado, vocês erraram. Nossa. Rainha! Tava errado, gente, tava errado. Desculpa. Obrigada. Eu sei querer 9. Ganhou. Mas o chapéu. Pra época era muito forte. Né? Eu tinha que acertar numa coisa, né, mulher? Mas pra essa época. Ô, cara, mas assim, corpete, Foi tendência. na Foi época. todo É, mundo de corpete. por isso que a gente chegou. Franja, tudo, mas assim, eu acho que além da escolha do look, gente, uma coisa que as meninas têm que avaliar é o chapéu. Tem chapéu que esconde a menina. Ó, por exemplo, esse não tá escondendo no rosto. E esse valorizou o seu rosto. Tem chapéu que esconde. Obrigada, Mas viu? a pior coisa, eu acho, é a menina com chapéu curto. É muito feio. Isso é uma coisa que tem que ser tomada. Tem que prestar atenção. E olha, gente, a gente tá dando dica aqui de quem sabe. Chapéu torto, pra mim, é o fim. Então, pensando em critério de jurado, vamos avaliar esse look agora. Meu Deus. Olha aí. Os shorts e o cinto tá no mesmo. Amiga, mas esse chapéu torto. Esse torto e também. Animal print. Mas, ó, Tendência. Nota. Vou humilhar também, me humilharam. eu dei 8. Tá bom, amiga. Ai, tem que pedir. Oi! Eu dei 5. Sim. Dei ela, coitada. Mas, ó, em minha defesa, Olha, 25 para nossa conta. Parabéns. Muito bom. Produção Boa soltou. produção, boa. Adorei, rainha. esse chapéu, ele foi emprestado pra mim pela Letícia, que na época era a coreógrafa
E ela me salvou muito, porque eu realmente, na época, não tinha Não, condições de chapéu, comprar. ok, mas o jeito que tá colocado, amiga. Não, mas eu também não sabia colocar chapéu, gente. Eu só era uma garota de 16 anos vivendo Vamos lá, mais um. Ó, esse é um tanto polêmico. E o agora. colar? Lindo. Eu É gostava, de não, pérola? só um outro Não. detalhe. As pulseirinhas delas, gente, Ah, de licença. é. Essa vai ser As bracelete. a bracelete da época da dia. Vamos para mais um? Ah. Esse. Avaliando o look, não a modelo, tá, gente? Vamos lá? O clima tem, você pode avaliar, tá, gente? Faltou. Dessa menina. Não, é o look só. Ela foi mais 2016. 18. 18. A Valkyria passa a faixa pra ela. Look. Ai, lembrou. Eu tô impactada com essa foto, com esse look, porque teve uma pessoa que falou que detestou esse look. E aí eu tô chateada com ela, entendeu? Mas agora não Porque ela usou tanto, ela usou. Só tinha isso. tinha isso, né? Servia. Porque as outras a gente tinha que rasgar, não era? Vai deixar ela. Dei minha nota pra esse look, tá? Embora na época ele era pra mim a tendência, assim. 8 também. 8 também. Oito. Olha, Porra, você contratou a gente pra fazer esse look, eu tá? sei. Você pagou por isso? Não, mas é que na época era muito bonito. Ah, Mas hoje eu sei, não. ano passado. Amiga, toma cuidado, mas eu não gosto só disso aqui, ó. O resto eu gosto. Então, a pessoa tava agora, né? Olhando ali que a abadá verde com a bota marrom, parecendo uma árvore. Mas agora? também. Agora Esse não é feio. Tá. A gente teve uma adaptação dele, tá, gente? Ele não tá mais assim. Mas na época, por isso que eu dei 8, assim, porque eu gosto dele, mas hoje eu não usaria nada disso. Talvez Então, pra mas muita acho que é por causa. Ela vai, na próxima vez que ela tiver aqui, ela vai usar esse macaquinho, mas canal. Ó, a candidata, aquela que falou, sabe aquela? Ela vai vir. Ela vai vir assim. As meninas, tá, gente? Vão vir assim. Ela vai vir de macaquinho. Cara, eu acho que a gente viu muita coisa boa, muita coisa não tão boa, muita coisa que a gente não usaria. E a moda é isso, né, gente? Ela é, naquela época estava bom, agora não mais. Mas eu quero que você, assim, de todos os looks que passou por aqui, talvez ele seja o que mais te choque. Né, Bá? O que você acha? É isso, tá? O que você acha? De 5 a 10. 12. 10, o meu é 10. Não tem mais nem. Porque aí foi. O pessoal elogiou demais. Demais. 10, 10 e 10? 10. Ai, gente, saudade dessa magriça. Vou voltar. Ai, calma. Vai demorar um pouco. Eu chego lá. Mas esse foi o dia que você foi pra Foi a escolha do. Foi. Tá bom. rainha, né? Tá bom, Cotia? Cotia? Minha memória. Foi Deus. Legal, tá? Gostoso rever isso, né? As suas fotos. E falar, gente, todo mundo teve um começo. Todo mundo tem um começo, a gente tem que respeitar isso também, né? Sim, com certeza. E é como você falou, a moda, ela é transitória, né? Na época, não era bom. Ou era bom. Era bom. Agora, Gente, mais uma vez queria agradecer aqui mais os nossos patrocinadores, tá? Que é a Jujuba Festas e a Lumière, que mandou esses doces maravilhosos para a gente degustar aqui, cuidou do nosso café. Meninas, obrigado, viu? Vocês arrasaram. uma delícia. Bom, gostou, cara? Amei. Gostou? Muito feliz de estar aqui. Muito feliz. Não era pra estar, não, viu? Tá feliz? Agora vai ficar Bom, feliz. agora, assim, pra gente fechar com chave de ouro com a nossa rainha, rainha de Itanhaém, rainha de Cotia, rainha de Caracas City, Musa do futebol. musa de futebol. Foi o último título. Último título. Muito marcante também, né? Eu acho que. Totalmente diferente, né, cara? E o mais difícil pelo fato de não ter ninguém na plateia torcendo por Nem mim. os 3 que estavam em Itanhaém, Não, não. não? A minha mãe estava no hospital com meu avô. Meu avô estava em estado terminal. Ele faleceu alguns dias depois. E minha mãe estava muito, muito mal. E o clube que eu representava era bem pequeno, né? E nessa época a torcida contava como é que era. Contava. E eu não tinha ninguém. Assim, na verdade, tinham 2, 3 pessoas, mas que não me conheciam, que eles eram um presidente. Eu conhecia um, que era o presidente. Mas eu não conhecia. É. Não torce de verdade, né?
Então foi bem assim, foi Isso ia ter uma história sofrida, né? Mas quando você olha assim pro retrovisor, quando você olha para trás, assim, o que mais você se orgulha hoje pensando em sua trajetória de concursos? eu acho que assim, do meu foco, da minha persistência, assim, e da minha coragem. Porque eu falo para as meninas que a coragem é o que eu mais admiro em todas, porque não é fácil ensinar dali. Eu estava sendo julgada. Você sobe numa passarela para ser julgada da sua beleza, o seu corpo, tudo. A sua desenvoltura. Exatamente. Então, eu acho que cada menina que se propõe a estar lá, e eu tenho muito orgulho disso, porque eu venci muitos traumas, muitos medos, porque eu era uma criança. E eu estava competindo com mulheres de 30 anos, que já Tinha um corpo, né? e eu consegui estar lá, acreditei no meu potencial, mesmo desacreditando em algum momento. Acreditei e consegui. Acho que é isso. Por isso que eu falo para muitas meninas, não desistam. Hoje você participaria de novo de algum concurso? Na fase que eu estou vivendo, não. Não. É pra quem não sabe, gente, a Kai é mamãe, agora, meio do baby, Gabriel. 3 É anos. E eu lembro que, até é bom a gente falar disso, né? Porque as coisas elas vão mudando com o tempo. Eu lembro que, acho que na época da CAI, algum tempo atrás, meninas que eram mães não podiam participar de concurso de rodeio, né? Tá? Elas podiam, porque no meu ano teve uma menina que era mãe. Mas eu lembro que teve algumas épocas que não tinha. Mas foi um curso de bis, né, também. Da mãe, casada. Eu sei que eles pegavam muito no pé de pessoas que namoravam, que eram casadas. Até hoje, eu não posso ser hipócrita, eu falo, porque quando você tem um relacionamento onde o parceiro é muito ciumento, acaba ofuscando a menina, porque ela fica com medo de sorrir, de andar, Você sentava. ser simpática e achar e a pessoa confundir. Mas eu acho que é válido, né? Porque a pessoa é mãe, casada, ela não pode. Muito pelo contrário, ela deve. E hoje não, hoje eu não participaria, mas pelo momento. O meu filho é muito pequeno, demandando muita atenção, né? Mas, não sei. Pode ser, eu falo que eu não fecho portas para nada na minha vida, porque é tudo fase, né? Porta para cá daqui a pouco, depois vai gravar com ele, já vai ver se você vai fazer um concurso. Não, por enquanto, não. Bom, Caio, para a gente finalizar, a gente tem o último quadro, né, do nosso programa aqui com você, do nosso momento, que é assim. Ou você responde uma pergunta misteriosa e um tanto polêmica, ou um presente misterioso. O que você escolhe? Ou uma pergunta que é assim, Sem fio. sem filtro, sem corte, o que vem, e Gente, mas eu preciso que pode escolher os dois. ou uma pergunta muito misteriosa, ou um presente um tanto misterioso. Escolhe aí. Um presente. Olha o presente. Nossa. Olha. Tá certo. Tá vendo? Então abre o Calma, não vai presente. tomar nada Ele é daqui, não. todo seu, não Vai. sai nada. Vai, Cristina. E aí dentro Pode tem um sair presente que ele é totalmente, para cada menina, é um presente personalizado, tá, gente? A gente tem isso. Agradecer a produção que ajudou a Coração. gente. Espero que você goste. Abra. Eu vou chorar. Isso é. Por motivo. Talvez. Talvez. Ela vai chorar de raiva. Ela vai chorar de Posso raiva. rasgar? Pode rasgar. É um convite misterioso para você ir para um lugar aí. Gente, se eu contar. A pergunta misteriosa tinha a ver com É, o seu presente, lógico, né? Então o pessoal tá aqui, conta. conta um pouquinho. Filho, gente, ela foi convidada para escolha agora, para ir lá desfilar a beleza dela. Não tem horror, tá bom? Gente, é um caso um pouco. Uma pessoa muito querida por nós. Mais por ela, por mim. Nossa. É da sua best. Corta. Chegou Não, 2025. aham. fiquei com ciúmes agora que eu lembrei disso. Ela me chamou para participar
o do rodeio de Cerquilho. E aí falou que era Teve uma votação. fotos, né? E aí ela falou que a organização ia escolher por foto, né? Era a rainha, princesa e Miss. Isso, ficou como Miss, né? E, enfim, aí eu falei, nossa, legal, né? Eu achei que era uma coisa séria. Aí chegou. E não era sério? Nossa, seríssimo. Não, poder, o curso mais sério que eu já participei. E a própria pessoa que me chamou era a rainha. E quis colocar a cara E como me colocou como Isso, Miss, sim, por quê? Porque ela nunca conseguiu ganhar o concurso de mim. Aí ela conseguiu assim, desse jeito. Ela. Você não foi, né? Você não, claro, você nem quis participar. Não fui, porque eu ia cair na humilhação. Ela queria me humilhar, né? Não desmerecendo o título de Miss, tá? Jamais, Pelo gente. contrário. Pelo contrário, é porque É porque não teve concurso, gente. não teve. A escolha foi da pessoa. Não existiu nada. Né? A situação era, na verdade, só para me rebaixar perante ela. Não em frente ao título. Tá, mas aí agora você ganhou um convite. No próximo, da escolha da rainha, você está convidada. Eu levo, tá bom? E a gente vai torcer. Agora somos 4. Somos 4. É. Tá? Tem mais gente agora, tá bom? Ela tem. Bom, cara, gostou? Amei, adorei, muito feliz, de coração. Tá? A gente queria te agradecer, tá? Agradecer por embarcar aí nas nossas loucuras, né, Sim. Mar? Aventuras, né, amigo? Loucuras também, Eu vai. sempre voltar presente, isso aí. sempre sim para vocês. Ai, Portas abertas sempre que você precisar. E parabéns por essa jornada incrível, parabéns por tudo que você faz, por você se dedicar, por ser mãe, né? Filha, né? Porque Acho sua mãe tem que muito orgulho esse também. o de mãe é o maior título que a gente tem na nossa vida. E a gente só entende depois que a gente é. e você vem exercendo muito bem esse papel, viu? Ah, eu acho que eu tenho muito o que aprender ainda, mas a gente aprende um pouquinho a cada dia. Sim. E vem um mini cowboy. Então, Se fosse menina, minha filha, eu ia sair da maternidade com as roupas do ateliê. bom, tá. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Bom, gente, espero que vocês também tenham gostado bastante. Muitíssimo obrigado. Ah, mas antes disso, claro, né? A gente tem mais um, agora é um presente de verdade, tá? Do nosso patrocinador para você. Gente, já também abriu quase. Obrigada, mulher. Obrigada, mulher. Né? Olha, Bom, e para fechar o nosso momento ainda mais doce, tá? Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado, Mar. agradeço. Obrigada, Má. Obrigado por tudo, gente. E não percam aí, vamos mostrar em breve a próxima convidada. Beijo. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.